Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, vamos entender um pouco sobre os pressupostos básicos da teoria da evolução e quais as implicações que eles têm para a interpretação do registro fóssil. Aqui nós temos 4 pressupostos importantes e fundamentais para a teoria da evolução. O primeiro são as mutações. O que são as mutações? As mutações produzem variabilidade genética de forma aleatória. Portanto, o objetivo das mutações é produzir variabilidade genética. É importante dizer que as mutações elas não são dirigidas no sentido de melhorar a adaptabilidade de um determinado organismo. Por exemplo, quando ocorre uma mutação, ela na verdade altera o genótipo de um indivíduo ou de uma população. E esse genótipo, essa alteração no genótipo vai ter consequências lá no fenótipo, ou seja, ela pode mudar a cor dos olhos, a cor da pele, a textura da pele, a quantidade de pelos, a robustez ou a rigidez dos ossos, enfim, as mudanças no genótipo são refletidas no genótipo, que são as características físicas do organismo. Portanto, uma mutação no genótipo pode alterar lá o fenótipo. Mas um organismo, qualquer que seja, ele não tem noção de se uma mutação está ocorrendo com ele, se ele é benéfica ou se é uma mutação deletéria. Ou seja, as mutações não são produzidas no sentido de melhorar a adaptabilidade do organismo àquele ambiente. Elas são aleatórias, elas podem acontecer a qualquer momento e em qualquer forma. O objetivo principal das mutações é produzir variabilidade genética. Um outro aspecto da evolução é justamente a seleção natural. Como que trabalha a seleção natural? A seleção natural trabalha em cima das variações produzidas pelas mutações, portanto, trabalha sobre as variações, conferindo maior êxito reprodutivo às variantes favorecidas pelo ambiente. Na verdade, a seleção natural é como se fosse um filtro, é como se fosse uma mão invisível que selecionasse aqueles indivíduos que estivessem mais ajustados ou mais bem adaptados àquele ambiente. Esse é mais ou menos o papel da seleção natural. Portanto, as mutações produzem as variabilidades e a seleção natural trabalha em cima dessas variabilidades, dando maior êxito, àqueles organismos que têm essas variabilidades. Esses organismos vão poder sobreviver até a fase adulta e poder gerar mais descendências e descendentes férteis, passando, portanto, essa geração para a geração seguinte. Um terceiro aspecto da teoria da evolução, um terceiro fundamento, diz respeito ao gradualismo. O que é o gradualismo? Gradualismo quer dizer a mudança evolutiva é geralmente lenta, gradual e contínua. O próprio Darwin, mesmo nos seus últimos dias de vida, não abriu mão do gradualismo. Ele foi até alertado que o gradualismo excessivo, ou seja, as mudanças são sempre lentas, graduais e contínuas, poderia prejudicar algumas interpretações no registro fóssil. Mas o Darwin ele morreu insistindo que os processos são lentos, graduais e contínuos. E os darwinistas de hoje também, a corrente mais forte é gradualista. Eles acreditam que todas as passagens, seja a passagem de uma espécie para outra, seja a passagem de um gênero para o outro, elas se dão através de processos graduais. Isto implica que eu teria que ter nos fósseis uma série de formas transicionais de uma espécie para outra, de um gênero para outro, de uma família para outra. É isso que prevê a teoria. Finalmente, um outro aspecto da teoria é a ancestralidade, que é a descendência a partir de um ancestral comum. Para Darwin e para os biólogos darwinistas, todos os organismos estão relacionados por um ancestral comum. Então, por exemplo, se eu tenho um cavalo e um elefante, eles estariam relacionados no passado com um ancestral que ramificou e deu origem de um lado aos cavalos, de um lado aos elefantes. Esse ancestral estaria relacionado com outro ancestral, por exemplo, que deu origem a 2 outros grupos, por exemplo, girafas e bois. Eles têm um ancestral comum. Esses ancestrais comuns estariam ligados mais no tempo ainda a outro ancestral comum. E assim, sucessivamente, até nós chegarmos à primeira forma de vida, ou seja, aquele ancestral comum que deu origem a todos os organismos. Portanto, a questão da ancestralidade é um aspecto fundamental da teoria da evolução, porque ele
coloca todos os organismos, todas as formas de vida, sejam animais, sejam plantas, todas estão de forma relacionadas uns com outros, até chegarmos no primeiro ancestral que, por processos evolutivos, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, teriam diversificado e dado origem a todos os organismos que nós temos hoje. Portanto, nós temos aqui 4 fundamentos da teoria da evolução. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses 2 últimos. Nós vamos analisar porções do registro fóssil e vermos se nós conseguimos aplicar principalmente esses 2 fundamentos, o gradualismo e a ancestralidade, no registro fóssil, para ver se realmente o registro fóssil corrobora, reforça a teoria da evolução. Bem, aqui nós temos talvez o biólogo mais famoso atualmente, o Dr. Richard Dawkins, que tem popularizado esses fundamentos da teoria da evolução em vários livros. Talvez um dos livros deles que tenham provocado mais impacto seriam esses 2, O Relojoeiro Cego e O Gene Egoísta, né? Através desses livros, o Dawkins tentou popularizar, inclusive, essa questão forte do darwinismo, que é o gradualismo, ou seja, as mudanças são sempre lentas, graduais e contínuas. Bem, vamos começar a analisar o registro fóssil pela sua porção inferior, a porção mais aqui de baixo. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de explosão cambriana, do Cambriano. Na verdade, o que é a explosão do Cambriano? Surgimento da maioria dos filos animal ou protozoa, são cerca de 35 filos, em um breve período de tempo. Dentre esses animais, nós temos artrópodes, braquiópodes, moluscos, cnidários, anelídeos e equinodermas. Ou seja, praticamente todos os filos que existem hoje, inclusive o nosso filo, que é o filo Chordata, ele teria surgido neste momento da história geológica da Terra. Por que a explosão cambriana é tão enigmática e é tão estudada na paleontologia? Veja que ela teria ocorrido na passagem do pré-cambriano para o cambriano. Ou seja, todos esses organismos teriam surgido mais ou menos ao mesmo tempo, ou seja, num intervalo muito curto entre a passagem do pré-cambriano aqui para o cambriano logo acima. Aqui nós temos 2 exemplos de localidades famosas, onde nós temos fósseis que caracterizam a explosão do Cambriano. Um deles fica no sul da China. Aqui na porção de baixo nós temos representando a parte inferior, que seria o pré-cambriano, aqui a base do Cambriano, e aqui nós temos essa fauna na China, onde são encontrados os fósseis mais típicos desse momento na história da Terra, onde surgiram esses invertebrados marinhos. E aqui, um outro local no sudoeste do Canadá, no Burgess Shale, nós temos alguns organismos, são seções típicas, onde são estudadas esses organismos que deram origem à explosão do Cambriano. Mas, na verdade, o que aconteceu na base do Cambriano? Como nós dissemos, aqui nós temos o Cambriano, ele está destacado aqui, ampliado. O que nós observamos aqui é que praticamente todos aqueles filos, 35 ou mais filos, surgiram praticamente ao mesmo tempo, mas nós não conhecemos quem são os seus ancestrais. E se nós não sabemos quem são os ancestrais, nós também não sabemos quais são as formas transicionais que deram origem a esses organismos. Nós temos vários grupos marcados aqui, todos eles surgiram prontos, diferenciados dos demais, mas nós não temos os elos de transição entre cada um desses grupos. Eles surgiram todos aqui no Cambriano, mas nós não temos aquela relação da ancestralidade. Portanto, nós não conseguimos enxergar aqui na base do Cambriano 2 aspectos que prevê a teoria da evolução: a ancestralidade e o gradualismo. Não se conhece, pelo menos, os ancestrais destes animais, os braquiópodes, os corais, os anelídeos, os equinodermas. E nós não temos também fósseis de transição entre um grupo e o outro. Portanto, no que diz respeito ao surgimento dos invertebrados marinhos, principalmente, a teoria da evolução não consegue responder de forma satisfatória através daqueles 2 pressupostos, que é o gradualismo e a ancestralidade. Vamos ver uma porção mais acima, por exemplo, a origem dos vertebrados.
Aqui nós vimos a explosão cambriana logo embaixo e logo acima nós temos a origem dos vertebrados. Bem, os vertebrados é um filo, na verdade, nós temos o filo cordata. O filo cordata divide em 3 subfilos e os vertebrados seria um desses 3 subfilos. Então, nós temos o filo cordata marcado aqui, ele se divide num subfilo que tem os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Aqui nós temos exemplos de cada um dos subfilos. Aqui nós temos exemplo dos urocordados, que são as assídeas, que habitam os oceanos de hoje, e embaixo nós temos o Amphioxus, que também é um cefalocordado e que também habita, né, os mares de hoje. Mas nós não temos uma forma ou fósseis de transição entre esses grupos. Veja o que diz a literatura. Esse autor, por exemplo, no seu livro O Darwinismo, o Fim de um Mito, ele diz o seguinte: não existem fósseis que conduzem gradualmente dos cordados aos vertebrados. Os primeiros vertebrados já possuíam crânio e ossos calcificados. Veja que nós destacamos aqui a palavra gradualmente. Não existem nos registros fósseis fósseis que demonstrem a passagem gradual daqueles 3 subfilos, dos urocordados, dos cefalocordados e dos vertebrados. Eu não tenho nem os ancestrais nem as formas de transição. Portanto, novamente, no que diz respeito à origem dos vertebrados, a teoria da evolução também não consegue uma explicação satisfatória, porque faltam nos fósseis aqueles que poderiam demonstrar, comprovar que a passagem foi gradual a partir de um ancestral comum. Aqui nós temos um outro dado da literatura, num livro de paleontologia, muito usado aqui nas universidades brasileiras. Veja o que está dito. Há muito tempo, cientistas procuram entender como se deu a transição entre os diversos subfilos de cordados. Algumas hipóteses têm sido levantadas para explicar essa transição, já que faltam fósseis no registro geológico que possam indicar como ela ocorreu. Vejam bem que é um livro de paleontologia, portanto um livro de visão evolucionista, mas os autores reconhecem que no registro fóssil nós não temos as formas transicionais entre os 3 subfilos de cordados, os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Nós não temos as formas transicionais e não temos nem os ancestrais. Portanto, novamente, no que diz respeito ao surgimento dos vertebrados, o registro fóssil também fica devendo, no sentido de mostrar aquelas formas de transição que poderiam demonstrar a validade da teoria da evolução. Vamos analisar agora mais um ponto. Recordando, nós vimos a explosão cambriana, vimos a origem dos vertebrados e vamos falar um pouco agora sobre a origem das aves. A origem das aves já é uma questão muito discutida desde os tempos de Darwin. Naquela época, no final do século XIX, foi descoberta uma ave que é o Archaeopteryx. E essa ave tem características tanto de réptil quanto de anfíbio. Vejamos algumas dessas características. Característica de réptil. Ela tem uma maxila com dentes, portanto, é uma ave que teria dentes. Ela tem ausência do esterno quilhado. O esterno é o osso que fixa as musculaturas do voo. Normalmente, para que uma ave possa ter uma autonomia de voo grande, ela deve ter um esterno possante, né, para que ela possa fixar os músculos do voo. As aves que não têm muita potência de voo têm um esterno mais atrofiado. Portanto, no caso aqui, essa ave tinha um esterno com ausência da quilha, que é um abaulamento do externo, onde são fixadas as musculaturas do voo. E a estrutura das vértebras, né? Os répteis aqui têm uma estrutura de vértebras que característica dos répteis, que difere inclusive da estrutura das vértebras das aves. Característica de ave: esse fóssil tinha penas e o esqueleto do quadril. O quadril de uma ave é diferente do quadril de um réptil. Portanto, essa forma do quadril caracteriza esse fóssil como se ele fosse uma ave. Portanto, ele tem características de réptil e de ave. Nós só destacamos aqui a cauda, que é de réptil, né? As garras, que também são de répteis, mas as penas aqui que são
de aves. Portanto, é um fóssil que tem característica de dois grandes grupos. Antes de nós discutirmos o Archaeopteryx, é importante nós entendermos o conceito de fóssil de transição. O que são fósseis de transição? São fósseis que apresentam caracteres morfológicos intermediários entre dois grupos. Por exemplo, a mantíbula com dentes e as garras e a cauda óssea. De novo, nós temos uma ave fóssil. Ela tem aqui a mandíbula com dentes, que são das aves, as garras e a cauda, que são dos répteis. Portanto, o fóssil de transição tem característica de dois grupos, répteis de um lado e aves de outro. Isso que torna o Archaeopteryx um fóssil de transição. Vamos entender um pouco com respeito às relações do registro fóssil em relação aos fósseis de transição. Nesse quadro aqui, nós temos aqui mudanças ao longo do tempo e aqui a intensidade da mudança. O que é importante observar aqui é que quanto maior a distância entre os grupos fósseis, maior o número de ancestrais e, portanto, o número de fósseis intermediários. Isso é o que prevê a teoria. Neste caso aqui, vamos utilizar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos cavalos e girafas. São dois mamíferos, são animais relativamente próximos. Portanto, se nós formos pesquisar o ancestral dos cavalos e das girafas, eu devo encontrar poucos intermediários, porque eles são próximos. Se eles são próximos, eu não tenho como fossilizar, uma vez que a fossilização não é um processo tão comum, todas as formas intermediárias, mesmo porque são grupos muito próximos. Portanto, quando eu tenho grupos próximos, aqui, grupos próximos, eu tenho poucos ancestrais. Entretanto, quando nós analisamos animais de grupos distintos, imaginamos que eu tenho aqui um pássaro e um lagarto. São formas muito diferentes. Não são dois mamíferos. É uma ave e é um réptil. Neste caso, espera-se que eu encontre muitos ancestrais intermediários, porque são grupos muito distintos. E como o darwinismo prevê que as mudanças são lentas, graduais e contínuas, era de se esperar que eu tenha muitos fósseis intermediários entre répteis e entre as aves. Aqui nós temos um quadro mostrando a era paleozoica, o Mesozoico nos 3 períodos e o Cenozoico indiviso em cima. Vamos entender como é que ficaria os ancestrais, os supostos ancestrais das aves nesse diagrama. Então aqui eu tenho os crocodilos, nessa linhagem à direita. Aqui eu tenho o Archaeopteryx. Veja que aqui eu tenho os dinossauros, que seriam os ancestrais de 2 grandes grupos, os ornitísquios e os saurísquios. Aqui embaixo tem um ancestral que teria dado origem de cá aos dinossauros e de cá a essa linhagem dos crocodilos. Tá? Os dinossauros teriam ramificado nesses 2 grupos e aqui eu tenho um nó que teria dado origem a uma linhagem que teria chegado até o Archaeopteryx e aqui eu tenho um ancestral que seria o ancestral das aves modernas. É isso aí que prevê o registro fóssil. Então, novamente, eu tenho um ancestral comum para todos os grupos, os dinossauros, ancestral comum desses grupos aqui, e um ancestral comum aqui que teria dado origem a esse grupo, ao Archaeopteryx, e aqui, finalmente, originando todas as aves. Dito de outra maneira, como é que ficaria isso no mesmo diagrama? De novo, nós temos aqui o Paleozoico, o Mesozoico, o Cenozoico, e aqui os 3 períodos do Mesozoico. Bem, aqui nós temos os dinossauros, ocupando todo o Mesozoico, os dromeossauros, que seria o grupo ancestral mais primitivo das aves, portanto, apareceria aqui embaixo, no Triássico. Depois nós temos aqui os dinossauros com penas, dispersos aqui no Jurássico, o Archaeopteryx no final do Jurássico e, finalmente, eu tenho as aves. Isso é o que prevê o registro fóssil. O que realmente nós encontramos no registro fóssil? Bem, temos os dinossauros marcados como antes, temos os dinossauros com penas, que seriam os ancestrais das aves, temos de novo aqui o Archaeopteryx, as aves,
mas aqueles ancestrais, os mais antigos ancestrais das aves, que são os dromeossauros, estariam no topo do Cretáceo junto com muitas aves. Portanto, quando eu olho para os fósseis, parece haver uma inversão do que prevê a teoria. Esse que seria o ancestral mais antigo estaria inclusive encontrado depois dos dinossauros com penas, que seriam os seus descendentes. Portanto, nesse ponto aqui, os fósseis não revelam exatamente aquilo que prevê a teoria, a questão da minha ancestralidade, tendo dromeossauros mais antigos, dinossauros e aves. Eu tenho dinossauros, aves junto com os dromeossauros e, finalmente, eu tenho as aves modernas. Portanto, eu tenho um problema aqui, de novo, com respeito à origem das aves. Vamos ver como é que esses dados ficariam dentro da coluna geológica. Então, aqui nós temos muitas aves são encontradas em rochas do Cretáceo. Está marcado aqui, o Cretáceo. A ave fóssil mais antiga, o Archaeopteryx, é encontrado imediatamente abaixo do Jurássico Superior. Portanto, nós temos o Jurássico e aqui no topo do Jurássico nós temos o Archaeopteryx. Ancestrais do Archaeopteryx, como os dinossauros com penas, aparecem juntos ou logo acima dele. Então está mais ou menos compatível. Todos estão aqui no topo do Jurássico. Entretanto, os ancestrais, que seriam o grupo mais primitivo, os mais antigos, como os dromeossauros, aparecem acima, portanto eles estão logo aqui. Esses fósseis deveriam estar aqui embaixo, ou pelo menos aqui, já que ele é o ancestral mais primitivo, de acordo com o que prevê a teoria. Ele teria dado origem a este grupo e esse grupo teria dado origem a esse, mas ele encontra nos fósseis já junto com muitas outras aves no topo do Cretáceo. Portanto, como nós dissemos, com respeito à origem das aves, parece haver uma inversão no registro fóssil, discordando daquilo que prevê a teoria. Conclusão: a distribuição das aves e de seus ancestrais é praticamente o oposto daquilo que prevê a teoria da evolução. Bem, já analisamos alguma coisa sobre a explosão do Cambriano, a origem dos vertebrados, a origem das aves. Vamos ver agora alguma coisa sobre a origem das plantas com flores. As angiospermas formam o grupo de plantas mais bem-sucedido, com cerca de 260 mil espécies. Elas teriam surgido de forma rápida a partir do Cretáceo. Esse grande grupo das angiospermas é talvez um outro enigma da paleontologia, porque, como nós mostramos, são uma grande variedade de plantas, mas quando nós olhamos para os fósseis, nós não conseguimos enxergar de forma muito clara quando exatamente surgiram as angiospermas e quem eram os seus ancestrais e como que elas diversificaram. Quais são as formas de transição entre os vários grupos de angiospermas? Os fósseis nos dão pouca informação sobre isso. Aqui nós temos os principais grupos de angiospermas e como é que eles estão aqui no Cretáceo. Todos esses grupos aqui nós temos a base do Cretáceo, o topo do Cretáceo, e aqui nós temos todos os grupos aqui nessa porção da coluna geológica. Tá? Veja que nesse gráfico, nós temos aqui o número de famílias de angiospermas e aqui está representando o Cretáceo nos seus diversos subperíodos. Dá para nós percebermos aqui que as angiospermas, mais ou menos aqui nesse ponto, por aqui ela teria cerca de 5 famílias, lá mais ou menos no meio do Cretáceo já foi para 10 famílias e já no final do Cretáceo já tinha praticamente as 40 famílias, que são praticamente todas as famílias que nós temos hoje. Ou seja, antes do Cretáceo, para o lado de cá, o registro fóssil é muito pobre com relação a essas plantas. Elas já surgiram prontas, diferenciadas, praticamente como elas são hoje. E, novamente, nós não conseguimos observar aqui 2 pontos da teoria, que é justamente a questão da ancestralidade, quem são os ancestrais, onde que eles estão, e quais são as formas de transição entre este grande grupo de plantas. Portanto, novamente, a teoria fica devendo para aquilo que nós enxergamos no registro fóssil. Conclusões. Apesar das inúmeras tentativas de se enquadrar os achados fósseis numa sequência gradual e contínua, o gradualismo continua inconsistente com o registro fóssil. Como nós podemos observar, analisando a explosão do Cambriano, o surgimento dos vertebrados, as aves e, no caso da angiosperma, nós percebemos que o registro fóssil, na verdade, ele é marcado por descontinuidades muito rígidas,
Ou seja, os grandes grupos sempre surgem de forma rápida e prontos, com as formas já diferenciadas. Portanto, diferente da teoria que prevê que esse surgimento teria que ser através de passos lentos, graduais e contínuos. Uma terceira conclusão seria o surgimento brusco dos metazoários no Cambriano e a ausência de ancestrais comuns dificulta uma interpretação gradualista. Esse aqui talvez seria uma das maiores dificuldades da paleontologia para poder explicar o registro fóssil. É o surgimento abrupto de praticamente todos os filos que nós temos hoje lá na explosão do Cambriano. Como nós mencionamos, nós não temos as formas ancestrais desses animais no pré-cambriano e muito menos as formas transicionais entre um grupo e o outro. Finalmente, o surgimento rápido de grupos taxonômicos superiores no registro fóssil é incompatível com uma evolução lenta, gradual e contínua, conforme proposto pela teoria da evolução. Quando nós dizemos grupos taxonômicos, nós estamos referindo aos grandes grupos de organismos, os répteis, as aves, os invertebrados. Ou seja, quando nós olhamos para os fósseis, esses grupos surgiram sempre de forma abrupta, totalmente diferenciados um dos outros. Portanto, se nós temos uma teoria que procura, por exemplo, explicar a diversidade e a origem dos seres vivos, mas quando nós olhamos para os fósseis, nós constatamos essa incompatibilidade entre os pressupostos da teoria e o que nós vemos nos fósseis, é necessário que essas teorias sejam revistas. Portanto, fica para nós, criacionistas, o desafio de continuar estudando o registro fóssil dentro de uma perspectiva bíblica. Foi bom estar com vocês. Até a próxima.